Então, gente, vamos lá. Trabalho de uma força. O que é o trabalho de uma força? É o trabalho realizado por uma força, o qual produz um certo deslocamento. Então, trabalho igual a força vezes deslocamento. É representado pela letra grega tal, mas em alguns outros pontos que a gente vai calcular, o trabalho também é representado pela letra ômega, ok? Tem o ômega lá assim e esse ômega que é o ômega maiúsculo, ok? E muitas vezes esse trabalho também depende do ângulo de inclinação. Então, sempre que for paralelo, você vai considerar que o ângulo é 0 graus, ok? E os outros ângulos, 30, 45, 60, se assim for, ele sempre vai te dar. Então, vamos lá. Diz assim, um corpo se desloca 2 metros em linha reta sob a ação de uma força de atrito de intensidade 10. Então, força 10 newtons, ok? Qual foi o trabalho de atrito se ele usou um deslocamento de 2 metros? Aqui esse deslocamento também pode ser representado por ΔS, né, de variação de espaço. Também pode ser representado como ΔX para a horizontal ou ΔY para a vertical. Nós, para maior facilidade do entendimento, vamos usar aqui só o D para que a gente possa entender nesses minutos que estamos aqui. Então olha como é fácil. Trabalho é força 10, deslocamento 2. Como está em linha reta, ele está querendo dizer provavelmente que ele está paralelamente, não perpendicular. Porque se fosse perpendicular seria 90 graus, né? 90 graus que não nos caberia trabalho aqui nesse caso. Então está dizendo provavelmente que é paralelo e o ângulo é 0 graus. Então 10 vezes 2, 20. E acabou, é só isso. Agora olha só, no último exemplo dado, que foi esse exemplo, qual o valor da força? Então ele quer saber o valor da força, que deveria ser aplicada ao bloco de gelo para realizar o mesmo deslocamento, para realizar o mesmo trabalho. O trabalho que a gente calculou, 20 joules. Um certo deslocamento. Qual o deslocamento? 4 metros. Então vamos lá. Trabalho igual força vezes deslocamento. De novo, o ângulo aqui é 0 graus, então o cosseno de 0 dá 1, então nem vamos se prender em calcular ele. Ok? Por quê? Porque está dizendo aqui que tem um bloquinho de gelo, né? Foi aplicada uma certa força e realizou um deslocamento lá no primeiro de 2 metros. Agora está dizendo que para esse mesmo bloco de gelo, se ele dobrar o deslocamento e para realizar o mesmo trabalho de lá, qual será o novo valor da força? O trabalho que a gente calculou lá era 20. A força é o que eu quero saber agora. O deslocamento 4. Então, força igual 20 dividido por 4, 5 newtons. Sempre que falar em força, será 5 newtons. Os físicos hoje já não querem mais falar muito essa palavra força. Está querendo falar em interação entre corpos, tá? Mas nós ainda vamos adotando por enquanto aqui no nosso ensino médio, até que uma nova regra nos oriente a não tratar mais assim. Uma força de 2 newtons age sobre um corpo fornecendo um trabalho de 5J. Calcule o deslocamento, mesma coisa que a outra, ó. A fórmula é sempre a mesma. Trabalho igual força vezes deslocamento. Trabalho 5, força 2 vezes deslocamento. Deslocamento igual a 5 dividido por 2, né? Está multiplicando aqui, passa dividindo. Deslocamento igual a 2,5, sempre metros, gente. Metros é a unidade de SI de deslocamento, de distância, de espaço. A não ser que o problema peça, calcule em centímetros, ok? Olha só aqui, ó. Um corpo é abandonado de uma altura de 20 metros, então é a distância com que ele é abandonado. Então ele não foi jogado, ele foi solto. No local onde a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado e cai sobre a ação de seu peso. Sabendo que ao chegar ao solo, a força-peso realiza um trabalho de 100 joules. Calcule a massa. Aonde que eu vou encontrar a massa na força-peso? É massa vezes gravidade. Mas note aqui que eu não tenho a força. Então, força é massa vezes gravidade. Eu tenho a gravidade, que é 10. Aqui, nesse caso, foi dado. Lembrando que ela tem bastante variação.
na Terra, né? Mas a gente normalmente calcula como 9,80 ou até arredonda ela para 10 metros por segundo ao quadrado. O que é aceleração mesmo? Indica que a velocidade aumenta 10 metros por segundo a cada segundo. Então, voltando aqui, nós temos o quê? Calcular a força. Ora, trabalho igual a força vezes distância. Se ele está caindo paralelamente, tá? Então está caindo paralelamente à altura, não está caindo num arco de parábola, está caindo numa reta vertical, porque a gente não está nem estudando outra coisa que não seja isso. Então, trabalho é 100, a força, quanto é que era a força? Não sei. Distância, foi 20 metros que ele caiu. Força é 100 dividido pelo 20, a força vai dar 5 newtons, sempre a unidade. Agora eu volto lá e calculo, ó. Força igual a 5. Qual era a massa? Não sei, a gravidade de 10. Massa é 5 dividido por 10, massa é 0,5 quilograma. Quando você vai comprar algo, você compra em quilograma, né? Ok? Olha só, uma esfera cai de uma altura de 5 metros. Então, deslocamento 5 metros. Na superfície de um certo planeta, então não é a Terra. A massa da esfera é de 2 quilos. Massa, 2 quilogramas. E o trabalho realizado pela força-peso, trabalho igual a 20 joules. Calcule G, calcule a aceleração. Você também vai encontrar lá, na segunda lei de Newton, F igual a M vezes A, né? Que é a mesma coisa. Esse A de aceleração, G é a aceleração da gravidade. Voltamos lá para aquela fórmula, força igual a massa vezes gravidade. Então eu tenho que fazer o quê? Calcular a força. Trabalho é força vezes distância. De novo, estamos numa reta vertical. Então o ângulo é 0 graus. Trabalho 20, força. Força eu não sei, distância era 5 metros. Então, força igual 20 por 5, força igual a 4N, 4 newtons. Ok? Então agora vamos lá. Força igual a massa vezes gravidade. Por quê? Porque eu quero saber a gravidade. Força 4, massa lá 2 quilos, vezes gravidade que eu não sei. Gravidade é 4 dividido por 2, 2. Unidade, metros por segundo ao quadrado. A cada segundo a velocidade aumenta 2 metros por segundo. E só para encerrar agora esse problema aqui, porque quem manda chegou, que é a minha mulher, né? Então eu vou encerrar aqui, depois eu volto com outros vídeos, tá? Tem 2 tipos de homem, né? O mentiroso e o que é mandado, eu não minto. O gráfico ao lado mostra a variação de um móvel em uma função de força aplicada sobre ele. Determine o trabalho. Então, quero saber o trabalho. Trabalho é força vezes deslocamento, ok? Agora, olha só. A força tá ali, ó, tá passando no gráfico. A força é 3. E qual é o deslocamento? É deslocamento entre 2 e 6. Entre 2 e 6 tem quanto? Entre 2 e 6 tem quanto? Tem 4, né? Eu tinha feito um 30 ali. Então, trabalho igual 3 vezes 4, 12. 12 joules. E o ângulo aqui é 0 graus. A gente vai fazer os outros daí, né? E nos outros problemas, já vamos fazer os outros problemas com outros ângulos, né? Com ângulo de 60, com ângulo de 45, para que a gente melhore os nossos estudos. Espero ter ajudado. Tchau, tchau.